Uma PEC que quer transformar pessoas facilitadoras de criminosos como passíveis de prisão em flagrante. A gente debate o assunto com quem propôs esse projeto de lei, que é o deputado federal do PSL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria que o senhor começasse falando sobre a importância dessa PEC, que o senhor propõe, em casos como, por exemplo, o que a gente acompanhou do Lázaro. Do Lázaro, perdão. Agora sim, do Lázaro. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia, deputado. Ouvintes, assistentes da Rádio Jovem Pan. Na verdade, Mariana, não é uma PEC, é um projeto de lei. Projeto de lei de número 2430 de 2021, que altera o artigo 348 do Código Penal, diminuindo com uma das complacências penais que fazem parte do nosso Código Penal. O Código Penal brasileiro é de 1940, feito num cenário, num momento totalmente diferenciado do cenário atual em que vivemos. Nós presenciamos aí, nos últimos anos, por exemplo, do governo do PT, 62 mil homicídios num único ano no Brasil. Isso aí é um recorde mundial, nenhum país no mundo registrou nada perto ou próximo de 60 mil homicídios anos, e nós tivemos com esses números absurdos. E para diminuir a violência difusa que tem atacado o Brasil inteiro, nós precisamos, como eu disse, diminuir essa complacência penal. O Código Penal brasileiro precisa ser modificado, reformado. Nós estamos trabalhando aqui em Brasília, eu sou um dos relatores, inclusive, do novo Código de Processo Penal, mas também precisamos fazer uma reforma no Código Penal. Enquanto nós não temos clima ou ambiente para fazer a discussão do novo Código Penal, alguns projetos, como esse que eu apresentei, estão sendo levados às comissões aqui na Câmara dos Deputados para que diminua-se essa sensação de impunidade. Vejam, no caso do chamado Lázaro Barbosa, um criminoso aqui do Distrito Federal que ficou 20 dias foragido, movimentou aí mais de 300 policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais, inclusive, na busca de um sujeito que contava com o apoio de uma teia de pessoas e, com isso, conseguiu furtar-se da ação policial por 20 dias. Só o custo dessa fuga gerou em torno de 20 milhões de reais. E aí nós fomos ver, depois dele contido, ele foi abatido porque reagiu à ação dos policiais. Nós vimos, e as polícias viram, que ele contava com o apoio de parentes, da ex-sogra, da ex-esposa, de uma namorada, de ascendentes, inclusive. E vimos que os sujeitos que cometeram esses crimes, que é o crime de favorecimento pessoal, sequer podem ser presos em flagrante, porque o artigo penal do 348 é daqueles considerados de menor potencial ofensivo, desde 1995, com a entrada da lei que estabelece que 25% dos artigos do Código Penal são passíveis apenas de termos circunstanciados, não ensejam prisão em flagrante. É o caso do favorecimento pessoal que Lázaro Barbosa contou, a pena de detenção de 1 mês, uma pena ridícula. Então eu apresentei um projeto para que a pena mínima passe de 1 mês de detenção, que é hoje, para 2 anos de reclusão, o que já permite a prisão em flagrante de todos aqueles que protejam de guarida a quaisquer espécies de criminoso. Nós usamos esse caso base do criminoso Lázaro, mas temos aí inúmeras situações de mães protegendo, inclusive, traficantes. Deputado William Travassos falando, aproveitando essa fala do senhor sobre essa penalidade em cima de quem está dando guarita, é muito comum a gente ouvir no meio policial
que o bandido não tem medo de ser preso, ele tem medo de ficar sem dinheiro. Porque quando ele monta a operação criminosa dele, ele sempre envolve alguém para justamente lavar dinheiro, para ter a cobertura, então monta-se todo um esquema. Acredito eu que esse seu projeto de lei vem com a base do seu histórico profissional. O senhor, na verdade, é policial federal, correto? Sim, eu cheguei aqui na Câmara depois de 23 anos atuando na Polícia Federal. E aí é justamente esse ponto que eu quero falar com o senhor. É com base nessa experiência policial e as dificuldades que o senhor, como policial, encontrou para responsabilizar as pessoas que estavam dando guarita a esses criminosos, é por isso que vem esse projeto de lei? Porque tem um histórico atrás disso, certo? Isso me ajuda sobremaneira. Não tenho dúvida que o fato de eu ter estado na Polícia Federal, aliás, eu estou nativa, eu estou apenas licenciado da Polícia Federal, e o fato de eu ter passado por mais de 20 anos nos quadros da Polícia Federal faz com que eu possa ter uma visão mais pragmática e menos teórica. Eu tenho formação jurídica, mas também tenho a formação policial, que me ajuda, sem sombra de dúvida, a atuar aqui na Câmara dos Deputados, em especial na Comissão de Segurança Pública. Mas nesse caso do chamado favorecimento pessoal, William, chamou atenção que esse delinquente, Lázaro, tinha consigo mais de R$4 mil no bolso, dinheiro vivo, o que deixa muito claro que ele tinha, sim, uma rede de apoio, uma rede clandestina, criminosa, que o protegeu e fez com que a máquina pública policial ficasse aí praticamente quase um mês. Foram mais 20 dias atuando na busca de um criminoso com prejuízo para a prestação do serviço público policial para toda uma região, né? Quantos policiais foram deslocados, retirados dos seus postos de trabalho ali, que faziam a proteção geral das suas populações, para buscar um único sujeito que estava sendo protegido por familiares, por amigos, por todo tipo de pessoas que deram, então, condições que ele pudesse furtar-se a ação policial por 20 dias. E outra questão interessante, William, esse artigo do Código Penal, como eu disse, lá de 1940, o Código Penal brasileiro é totalmente fora do seu tempo. Ele é extemporâneo. Em 1940, nós tínhamos uma outra realidade. A realidade atual do Brasil é totalmente diferente daquela época. E nós vimos que se ele tivesse, né, se os seus familiares tivessem imediatamente indicado à polícia, às autoridades policiais, o seu paradeiro, quem sabe ele até pudesse estar vivo. Porque esses 20 dias de fuga tornou o clima totalmente acirrado, ao ponto de que o próprio criminoso entrasse num espiral negativo e vindo confrontar com a polícia. Ele chegou a atirar contra os policiais e aí a polícia não tinha o que fazer, a não ser também fazer o revide. Afinal de contas, é um direito de Estado, através das suas polícias, enfrentar com agressão material, inclusive, em situações como estas. Eu, nesse meu projeto de lei, Mariana e William, também revogo um dispositivo que permite aos juízes o perdão judicial para mães, pais, irmãos, cônjuges que, mesmo naquelas situações que eu comentei, hoje o sujeito presta auxílio e não pode ser preso. Então eu estou colocando no nosso projeto que ele vai ser preso em flagrante. Mas mesmo assim, ele sendo preso em flagrante, o juiz lá na frente poderia conceder um perdão judicial a ele. Eu revoguei, estou propondo no projeto a revogação desse perdão judicial para que ascendentes, descendentes, irmãos, primos, cônjuges não tenham mais o perdão judicial, porque a sensação de impunidade ou essa sensação Sim. de que não dá nada para bandido precisa ser contida, e para isso nós temos que acabar com essa complacência penal que campeia Brasil afora. O Código Penal é pródigo, é farto em concessões, em privilégios a criminosos.
Basta ver que o próprio Lázaro tinha saído 3 vezes, ele já tinha sido preso e condenado por estupro. Mas, mesmo assim, contou com a benevolência do Estado, através do Código Penal benevolente, macio para com criminosos, e ele tinha 3 saidinhas. Ele tinha saído 3 vezes, mesmo tendo sido condenado por estupro, que é um crime... Deputado, mas no caso específico do Lázaro, é bom a gente frisar, eu estou vendo que o Paulo Pozonov já fez sinal aqui querendo fazer uma pergunta para o senhor. Mas no caso do Lázaro, existe uma investigação, nós conversamos até com o governador do estado de Goiás, sobre quem estaria ajudando o Lázaro e o porquê. Porque Lázaro poderia sim ser um assassino que era patrocinado por alguém, por isso que ele poderia estar com dinheiro, e existe uma investigação para saber quem deu cobertura e qual a motivação em relação a isso. Paulo Pozonov. Bom dia, deputado. Eu estava aqui escutando as suas respostas, né? E eu acredito aí na boa intenção dessa reforma do Código Penal. Como eu disse anteriormente, eu acho que vem aí responder um anseio, né, da população que quer uma resposta a esse garantismo que foi pervertido no Brasil. Mas me preocupa um pouco as consequências não intencionais desse seu projeto. Por exemplo, eu estava imaginando aqui uma pessoa que dá guarida a um bandido sob ameaça. Essa pessoa, de repente, ela vai ter que provar a sua inocência, vai ter que provar essa ameaça. Usando aí o caso concreto do Lázaro, o Lázaro morreu. Então, como isso já cria um ônus muito grande para essa pessoa. Essa pessoa, de repente, já sofreu um trauma e ela vai ter que responder ainda na justiça que ela não protegeu, de repente, o bandido por vontade própria e sim sob ameaça. E uma segunda pergunta, eu queria saber sobre essas relações familiares. Se o seu projeto não pretende interferir nas relações familiares, é muito complicado para uma mãe, por mais que o bandido seja o pior bandido do mundo, vamos falar aqui em termos práticos, é muito complicado para uma mãe ser obrigada a entregar o seu filho para a polícia. E o Estado não se mistura aí com as relações familiares de acordo com o seu projeto? Essas externalidades que nós chamamos têm que ser consideradas sim. Isso nós vamos fazer essas análises aqui no âmbito do parlamento, mas muito provavelmente, se nós tivéssemos uma legislação moderna, o que não temos hoje, o Lázaro estaria até vivo se a mãe tivesse imediatamente comunicado à polícia, meu filho está aqui, ela sabendo que ele é um criminoso violento, ele tinha histórico de violência contra a própria mãe, contra pai, padrasto, enfim, se ela tivesse imediatamente comunicado às autoridades policiais, ele poderia até estar vivo, e o que não aconteceu. Então, claro, o parlamento vai fazer a discussão sobre essas externalidades, situações que possam ali na frente surgir, que nós hoje não enxergamos, mas o fato é que numa situação de constrangimento ilegal, onde um parente é forçado a dar guarida ou esconder um criminoso, a polícia tem meios. O próprio depoimento dessa vítima, porque aí não seria ajuda, seria uma vítima sendo utilizada para fins criminosos. O próprio depoimento dessa vítima servirá como base a prisão em flagrante ou a homologação dessa prisão em flagrante ou não, e lá na frente talvez uma condenação. Agora, isso nós não presenciamos no dia a dia. Hoje, a mãe, o pai, o padrasto, a esposa ou a ex-esposa ou até a ex-sogra, porque no direito civil, o fato do sujeito não ser mais casado, não ter mais relação com a sogra, não extingue as relações, continuam as relações, mesmo sendo ex-esposa ou sendo ex-sogra. Então, hoje, a polícia faz a detenção desses sujeitos e eles dizem, não, eu estou dando proteção porque é meu filho, porque é meu genro, porque é meu ex-genro, né? E sabem que não podem sofrer nenhuma represália do Estado ou nenhuma ação criminal do Estado para com essas situações. Então, hoje, eles têm essa proteção. Então,
o Estado tem todas as condições e as polícias têm ferramentas para fazer prova ou para buscar meios de prova para indicar que aquela pessoa está sendo constrangida. Isso é muito fácil de fazer, né? Então, claro, cabe ao parlamento aqui fazer a discussão, se for o caso, aprimorar o projeto, mas o fato concreto ou as situações concretas indicam que sim, nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir a sanha criminosa de organizações criminosas, inclusive. Deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul, Biratã Sanderson, pelos microfones da Jovem Pan, agradecemos a sua participação. Boa semana, deputado. Obrigado, William, Mariana, ouvintes e assistentes da Rádio Jovem Pan, sempre à disposição aqui em Brasília. Estou aqui na Câmara agora e sempre à disposição para falar sobre os temas. Obrigada, deputado. Obrigado pela gentileza.